Pessoal, boa noite. Na última aula, a gente fez aquela introdução, sobre criminologia, a gente deu conceitos, a gente falou que a criminologia trabalha a questão criminal, e dentro dos seus objetos, crime criminoso, vítima e controle social, a gente destrinchou um pouquinho de cada coisa, E hoje, a gente vai começar a gente vai tratar do positivismo, da escola clássica, vamos começar as escolas sociológicas e a partir da aula que vem a gente, se não conseguir terminar hoje, a gente termina na próxima aula e começa o paradigma crítico. Pessoal, quando a gente fala, hoje a gente vai começar nas origens da criminologia dita científica e a gente vai começar com a corrente italiana do positivismo criminológico. O que eu quero que vocês assumam, pensem sobre o positivismo criminológico, sobre a escola italiana. Só uma coisa, eu vou passar, o material vai estar disponibilizado para vocês, viu, no site, eu vou enviar, então fiquem tranquilos com relação à apostila. A gente vai ter uma apostilinha bem legal que eu montei, então assim, fiquem tranquilos no que diz respeito às anotações, mas fiquem à vontade também. Bom, quando a gente fala da escola positiva italiana, a gente está falando de Cesare Lombroso, nós estamos falando de Raffaele Garofalo e nós estamos falando de Enrico Ferri, que na verdade foram autores, pessoas que tentavam estudar a criminologia a partir do que eles cunhavam que seria o método científico das ciências naturais. Na verdade, quando a gente fala dessa busca de Lombroso pelas causas do crime, a gente está querendo dizer que Lombroso tentou adotar um método científico das ciências naturais, ou seja, da biologia, da medicina, das ciências biológicas em geral, para descobrir na pessoa de quem seria o criminoso. A gente fala dos rotulados como criminosos, mas que para Lombroso eram de fato os criminosos, as causas do crime. Porque o Maurício uma vez falou isso é muito verdade. A gente diz o seguinte: em relação a toda a multiplicidade de crimes que a gente tinha, um elemento comum a todos eles existia, que é a pessoa do criminoso. Lombroso, ele não se fazia uma pergunta fundamental: por que certas condutas são tipificadas como crime? Por que certas condutas e outras não? Por que umas condutas são tipificadas como crimes mais graves do que outras? Por que certas pessoas são preferencialmente, digamos, fiscalizadas nesse nosso sistema de controle social? Ele não se fazia essa pergunta, Qual é o critério? Há justiça de fato nos critérios de julgamento? Existe uma exigência probatória robusta para se criminalizar alguém? Lombroso não fez essas perguntas. Sabe o que ele fez? Ele ia até as penitenciárias com as pessoas já presas e pedia para que fossem separados. Então esses são os criminosos patrimoniais, esses aqui são os de roubos de furto, esses aqui são criminosos sexuais, esses aqui são de homicídio e tal. Separava por categorias de crime. Ele não perguntava se só pelo contexto social, ele não perguntava se havia alguma forma, o contexto em que aquela pessoa vive influencia. Não se fazia nenhuma pergunta, ele simplesmente analisava os corpos dessas pessoas, ele analisava muitas vezes o cadáver dessas pessoas. Qual que era a ideia a que ele queria chegar? Que se ele analisasse uma quantidade razoável de corpos de cadáveres, e de corpos vivos também, ele, de alguma forma, conseguiria achar características fenotípicas através das quais ele poderia inferir um elemento atávico interno àquela pessoa que, para ele, seria o diagnóstico, digamos, de uma compulsão interna à prática de crimes. Lombroso jamais se perguntou se determinadas condutas deveriam ser tipificadas como crime. Ele partia da seguinte premissa: olha, a lei, digamos, é justa, ela tipifica fatos que de fato devem ser criminalizados, o sistema funciona normalmente, perseguindo as pessoas, quem de fato é preso e condenado é condenado justamente, não há injustiças nesses critérios. O que me cabe como criminólogo, como investigador científico, é tentar achar um método que explique por que essas pessoas praticaram crimes. E a pergunta dele era: por que pessoas praticam crimes? Se ele não achar essas causas do ponto de vista filosófico, ele vai querer... Na verdade, filosofia para ele não importava. Importava o seguinte: se ele conseguisse achar um padrão entre todas essas pessoas que foram condenadas por homicídio,
categoria de crimes, né? Estelionato, furto, roubo, estupro, tal. Ele queria achar padrões nos corpos dessas pessoas, porque é assim que se faz em ciências naturais, pelo qual ele pudesse diagnosticar pessoas com certos perfis. E a partir desse perfil, ele conseguiria deduzir que aquelas pessoas tinham algum elemento chamado atávico que as compelia à prática de crimes. Ou seja, para Lombroso, e a ideia era essa, certas pessoas não conseguem fazer juízos de valor de modo a guiar fazer opção pela conduta correta ou conduta inadequada, ou seja, eles não conseguem de fato decidir. Eles são pessoas que não fazem juízo crítico, e elas são pessoas naturalmente propensas à prática de certas categorias de crime, em que me basta identificar através de uma característica fenotípica quem são esses perfis. Então eu vou ver pela testa, eu pego as pessoas condenadas por furto, eu começo a ver que, tirar um padrão, que são pessoas de testa longa, de nariz bicudo, de orelha de um determinado tipo, e ele vai traçando perfis, porque a rigor o que ele queria, ele dava como um dado que pessoas que estavam criminalizadas corretamente, ele tinha que extrair um elemento fenotípico que pudesse a ele indicar que essas pessoas tinham características internas que as levavam à prática de crimes. Lombroso dizia que até tinha aquelas pessoas que conseguiam fazer juízos de valor e que para essas pessoas caberia pena de prisão mesmo, se elas optassem pela conduta adequada, não caberia prisão, pela conduta inadequada caberia prisão. Mas, para certos tipos de pessoa, a gente não precisa nem esperar praticar crimes. Eu já vou detectar um traço de periculosidade, a gente pode, o que seria o equivalente à internação nossa aqui, já aplicar-lhes medidas de segurança. Eram os famosos criminosos natos. E olha que interessante, Lombroso partia dessa ideia, né, do criminoso nato. Porque criminoso nato é aquele que pratica certos crimes que são crimes naturais. Tinha-se a ideia de que certos crimes, homicídio, furto, roubo, estupro, eram crimes naturais. A gente fala que o erro metodológico do Lombroso é que ele não faz a pergunta fundamental, que é a tal da pergunta do Nilo, da Vera, do próprio Zaffaroni, né? Que é a constatação de que todo criminoso é um criminoso político e todo crime é um crime político. Sabe por quê? Porque para alguém ser taxado de criminoso, alguém taxa e alguém é taxado, correto? Então alguém precisa ter o poder de taxar os outros. E quem taxa os outros, taxa a partir de um critério, certo? E esse critério é um critério de valor que alguém define, certo? Então são sempre escolhas políticas. Veja, lembra do exemplo que eu dei na aula passada? E pensa o seguinte, atrasar salário de empregado, né? Atrasar salário é crime? Não. Mas poderia ser. Existe até um crime que eles falam que, a Constituição fala, né, que tem que ser considerado crime a retenção dolosa de salário. Quer dizer, você intencionalmente não pagar salário para a pessoa deveria ser considerado crime. Mas o atraso no pagamento, primeiro que esse crime não está tipificado. E segundo, atraso de salário não é crime. A minha pergunta é, várias empresas de terceirização contratam com o poder público, recebem o valor que o poder público paga e não pagam seus funcionários e dão gato fugindo. Aliás, a reforma trabalhista propiciou isso em demasia. Quando eu trabalhei no Ministério Público do Trabalho, eu vi isso direto. A empresa baixava o seu custo até o limite do preço predatório, licitação, recebia as notas fiscais pelos serviços prestados, não repassava para os salários, dava um cambal nos trabalhadores e sumia. Essa conduta não é tipificada como crime. Agora, gera um dano social enorme. A minha pergunta é, Lombroso não analisava o crânio dos donos de empresas terceirizadas à época? Tudo bem que não tinha tanta empresa terceirizada, mas a minha pergunta é, Lombroso ia nas cadeias. Quem estava nas cadeias? Os mesmos de sempre, criminalizados pelos crimes de sempre. A pergunta é, o erro metodológico fundamental é você não se indagar politicamente por que determinadas condutas são criminalizadas e por que determinadas pessoas são preferencialmente selecionadas a serem candidatas a responderem a processo penal. Então, quando a gente fala da proposta da criminologia chamada científica segundo o método biológico, método médico de análise de realidade, ou seja, a verificação de amostras em grande quantidade para se extrair, através dessa análise, um padrão, e desse padrão a gente tem uma regra chamada regra das ciências naturais para inferir algum tipo de comportamento.
tentando extrair desse padrão alguma verdade acerca da natureza das coisas. A pergunta de Lombroso era: por que pessoas praticam crimes? E não por que certos comportamentos são criminalizados. Não porque certas pessoas estão preferencialmente no radar. Não qual o conteúdo, né? Por que aquele conteúdo e não outro. Lembra que eu disse: mulheres e homens que por seus pais eram obrigados a casamento e ao débito conjugal, que é a prática de relações sexuais com pessoas com quem eles não tinham o menor interesse, né? E eram obrigados a ter essa vida a vida inteira. Que hoje, se você for pensar, é o crime de estupro, porque você é obrigado a manter relações sexuais com quem você não tem a menor interesse, que seriam considerados estupro. Você tinha uma cultura racionalizando esse comportamento. Ou seja, por uma questão cultural, não era crime. Você não via como crime, mas se você encaixar na tipicidade formal, dá exatamente o tipo do estupro. O que eu quero dizer é, não havia esse juízo crítico acerca do porquê certos comportamentos, embora previstos na norma, não eram sequer investigados. A ideia que eu quero dizer para vocês é o seguinte: a ideia desses caras, Lombroso, Garofalo e Enrico Ferri, era tentar achar o porquê pessoas praticam crimes. Eu não questiono a criminalização, eu não questiono o processo de criação de normas, nem de seleção de pessoas. Lombroso escreve O Homem Delinquente, né? Então que ele fala das características atávicas, e ele fala: olha, para alguns a pena de prisão serve, porque ela intimida, porque a pessoa consegue fazer juízo crítico entre certo e errado. Para outros, que são essas pessoas que eu estou diagnosticando, não tem o que fazer. Então essas pessoas têm que ser neutralizadas através de um critério de incapacitação, e antes mesmo de cometerem infrações penais. Então, porque elas são perigosas. Essa que é a ideia. Lombroso parte dessa ideia de características físicas que demonstram esse atavismo, e o Garofalo e o Ferri partem de uma ideia de uma antropologia social, criminal, que é a ideia a partir da qual certas pessoas, por viverem em determinados meios e contextos, são propensas a crimes. Mas por quê? Porque viveram socialmente em determinados ambientes, se tornam propensas a crimes. Mas o problema dessa análise desses caras é que eles têm um quê de determinismo, ou seja, um quê de transferir essa ideia de atavismo genético, que nem falava em genética, mas atavismo interno, para uma ideia de você viver num contexto que te torna um criminoso insuperável, e você é uma pessoa que tende a esse tipo de comportamento. Então, eu não daria nem escolha, então. Não, exato. A crítica é essa. Olha, você viveu a vida inteira nesse ambiente, certo? Então você, você não sabe viver em sociedade, entre aspas, e portanto você de alguma forma não tem como escolher, né? Bom, a grande questão do método criminológico do positivismo é um método empírico. Você olha para a realidade e tenta extrair verdades a partir disso. Ótimo. E aí, fechem esse assunto, a gente volta nele. Esse método é um método indutivo, certo? A gente vai para a escola criminológica, que é a escola clássica ou jusnaturalista. Quando a gente fala em escola clássica, a gente nem está falando de uma escola criminológica no sentido de uma escola que busca as causas do crime, porque quando a gente está falando da escola da criminologia positivista, a gente está falando de uma escola que busca as causas do crime, né? Mas quando a gente fala de escola clássica, a gente fala de uma escola ligada à contenção do poder. A gente fala de uma escola de tradição iluminista, de tradição liberal e humanista, que tem na sua base o jusnaturalismo. Qual que é a ideia desses filósofos? E aqui a gente nem fala de cientistas, a gente fala de filósofos, certo? Esses filósofos montaram um discurso que era um discurso voltado à contenção do poder. Qual que era a ideia? O rei e a igreja tentaram, digamos, verticalizar poder, atrair poder para si. O rei, com o poder secular, a gente já estudou que era porque o rei precisava ter o poder nas suas mãos para organizar os fatores de produção, centralizando esses fatores de produção de uma burguesia incipiente, para poder, por exemplo, comandar as grandes navegações. A igreja criava um discurso de um inimigo, que eram as bruxas, se dizia intérprete da vontade de Deus, né, queimando quem fosse contra, mas criando a ideia de que era sendo intérprete da vontade de Deus,
e lutando contra um inimigo que na Terra é encarnado nas mulheres, ao criar o discurso do inimigo e da necessidade de ela ser, digamos, a protagonista desse processo, ela também verticalizava poder. Então, a gente tinha uma monarquia absoluta e uma igreja que tentava monopolizar o poder transcendental, né? Um poder secular, outro poder transcendental. A ideia era, ambos, monarquia absoluta e igreja, trabalhavam no âmbito do abuso do poder, ou seja, no âmbito das torturas, no âmbito dos julgamentos sem lógica, aquelas ordalhas, julgamentos divinos, trabalhavam numa perspectiva de julgamento pelo mero arbítrio de quem tinha o poder no momento. Os filósofos se opuseram a isso, lógico, alguns sempre voltavam atrás, né, quando a Inquisição chegava, mas assim, a ideia era: vamos secularizar o poder, vamos conter poder. O Marquês de Beccaria, quando escreve dos Delitos e das Penas, ele diz: nós temos que refundar essa forma como a gente processa e a gente tem que fundar através de um processo racional. Dos Delitos e das Penas, você tem o manifesto contra a tortura, contra a pena de morte, contra os processos sem lógica, ordalhas e tudo mais. Mas o que eu quero que vocês saibam da escola clássica é que a concepção que eles tinham de pessoa que comete crime, que toda pessoa é um ser individual, dotado de livre-arbítrio, que pode escolher entre o bem e o mal, e na verdade a lei tem que, digamos, colocar custos para isso. Então, quando a gente ameaça de punir com uma pena de prisão, o que a gente está fazendo é tentar influenciar na vontade para que ele opte pelo caminho adequado e não pelo caminho que viola a lei, e por isso a gente sempre acredita, que a lei é justa, até porque a lei, aí sim, o direito natural como um direito que, para além do que é positivado, o que é positivado decorre de uma certa influência ou da natureza, ou do próprio Deus, ou da razão. De onde quer que se pense do que é a inspiração da lei positiva, existe um direito natural que a precede, seja da razão, da natureza das coisas, ou do próprio Deus, que estabelece, né, ou do contrato social, que estabelece aquilo que deve ser. O ser humano tem um livre-arbítrio para escolher e, portanto, a medida correta é a punição pelo desvio na medida da culpabilidade. Essa é a inspiração de um direito liberal clássico, certo? Uma questão que é importante, eu pus muito conteúdo na nossa apostila. Eu coloco a ciência penitenciária, fisionomia, frenologia, psiquiatria, antropologia, que diz muito respeito à escola positiva e tudo mais. Eu só queria ressaltar algumas características. Se eu tivesse que ressaltar características da escola positiva, eu diria que o método é empírico-indutivo. Da positiva, voltando um pouquinho. O método indutivo, né? Eu expliquei um pouquinho as duas, mas assim, ela tem o método científico das ciências naturais. Ela tende a fazer um enfrentamento, superar o liberalismo individualista clássico na demanda de uma eficaz defesa da sociedade. A ideia era que os cientistas do positivismo, eles queriam defender o corpo social contra os organismos estranhos que a ela não se adaptam, porque tem uma natural propensão a crimes. Então, o fundamento do direito não era propriamente o desvio decorrente do livre-arbítrio ter optado pelo caminho errado. Não é esse o fundamento. O fundamento é neutralizar os perigosos. Entendeu? Então eu preciso detectar a periculosidade nas pessoas, certo? Esse é a grande questão, né? O delito é um fato real, histórico, natural, não uma ficção, não, digamos, uma definição, não um juízo de valor, uma abstração. É de fato um evento socialmente danoso. Você tem que neutralizar um delito não porque ele fere alguma lei, mas porque ele fere o corpo social. E aqui o interesse do positivismo é sempre dizer quais são as causas do crime e especificamente quem são os perigosos. Porque o crime eu já sei o que é. É tudo aquilo que naturalmente é considerado crime. E aí eles consideram estupro, furto, aqueles crimes considerados crimes contra a pessoa, patrimônio e liberdade. Na verdade, é interessante, né? Porque mesmo que se você pensa nesse ponto, é aquilo que a gente fala.
não se fazia um manifesto contra a exploração do trabalho, não se fazia um manifesto sobre, digamos, a segregação de pessoas consideradas inferiores por sua opção sexual. Quer dizer, essa que é a grande ideia, você considerar um delito natural, independentemente da sua tipificação, faz com que você naturalize certas práticas, né? Então, assim, a gente não vê a coisa como criminosa porque a gente naturaliza pelo nosso preconceito. Bom, a finalidade da lei não é estabelecer do crime. Tem características que a gente vai colocando, que eu coloquei pensando, né, do positivismo, mas colocando especificamente, coloco sobre o Lombroso, um monte de coisa, mas falando um pouquinho sobre a escola clássica. Já na escola clássica a gente tinha uma outra visão, né? Que partimos da ideia de que o crime é uma opção do livre-arbítrio de uma pessoa, que a lei nada mais é do que aquilo que o contrato social estabelece como correto, e esse é o padrão que tem que ser seguido, que nós temos que conter uma violência, um arbítrio estatal, né, das práticas do antigo regime, tanto do monarca quanto da igreja, e que na verdade a gente tem que o fundamento e o grau da nossa responsabilização é o grau de culpabilidade e o quanto a pessoa se desvia. Perfeito. Pessoal, antes, uma coisa que eu queria falar com vocês, bom, é o seguinte: quando a gente fala de positivismo criminológico, principalmente, escola clássica, mas principalmente o positivismo criminológico, a gente está falando do final do século XIX, né? E aí eu queria dizer o seguinte: quem estudava a questão criminal? Os biólogos, os médicos, as pessoas das ciências, digamos, biológicas, certo? Os sociólogos estudavam isso? Não. Na verdade, no final do século XIX, você tinha os grandes pais da sociologia. Quem são? Marx, Weber e Durkheim, né? Marx, Weber e Durkheim é a tríade chamada os pais da sociologia. Eles ficavam numa briga e num conflito entre eles, né? Os escritos entre um e outro, falando sobre como funciona, diagnosticando e falando sobre o funcionamento social. Só que a questão criminal não importava a eles, e eles são os predecessores da sociologia. Esses caras são do século XIX e eles, né, todos eles falecem no início do século, alguns no início do século XX, outros no final do século XIX mesmo. Mas o fato é que a sociologia não estava interessada na questão criminal. Quem se ocupava da questão criminal eram os médicos e os biólogos. O que acontece? Com a Primeira Guerra Mundial, na Europa, grandes cérebros, as cabeças, digamos, os pensadores, os intelectuais da Europa, migram para os Estados Unidos, principalmente para Chicago, dando origem à Escola de Chicago. Qual que era a grande questão? Chicago, de 1840, em 1840, Chicago tinha 5 mil habitantes. 60 anos depois, Chicago passa a ter 1 milhão de habitantes. Por quê? Chicago fica quase na divisa com o Canadá e fica numa região de linhas férreas muito importantes. Então, Chicago era uma cidade propensa a se desenvolver e ser um polo de irradiação comercial. Então, assim, você sabia que se você fizesse indústrias lá, a mercadoria poderia ser escoada pelas linhas férreas, inclusive para você poder vender para outro país. Então, digamos que Chicago, no final do século XIX, início do século XX, era uma cidade em expansão. Esses grandes intelectuais, sociólogos e filósofos que fugiram da guerra e foram para os Estados Unidos, foram para lá, e uma das tarefas que lhes coube em Chicago era estudar a questão criminal, e foi aí que a sociologia começou a se interessar pela questão criminal. Por quê? Porque com a expansão da cidade, os temas ligados à precarização da vida nas cidades em ascensão começaram a ser temas de estudo da sociologia, e com isso a questão criminal. Então, os grandes intelectuais sociólogos que antes não estudavam a questão criminal e, portanto, ela estava a cargo apenas a cargo de médicos, biólogos, pessoas que estudavam as ciências da natureza, passaram, essa questão criminal passou a ser objeto dos sociólogos, que eram pessoas que migraram
da Europa para os Estados Unidos por conta da guerra e tiveram essa incumbência. Por quê? Porque Chicago, os grandes empresários, né, eles começaram a financiar a Universidade de Chicago para que estudasse os problemas da cidade e as tecnologias do que ia acontecer. E aí o que acontece? Esses caras eram financiados para estudar isso. Portanto, o estudo estatístico, o estudo antropológico foi muito influenciado, e aí nasceu a escola de Chicago, que é a primeira escola que a gente fala, escolas sociológicas que estudam o crime, ou seja, a gente vai estudar o crime a partir de um paradigma social. Foi criada, né, foi elaborada, idealizada, e aí a partir disso a gente começa a ter os estudos. E bom, qual que é a primeira coisa que a gente tem que ter? A gente passa para a escola de Chicago. Qual que é o primeiro pensamento que a gente tem que ter quando a gente fala da escola de Chicago? Bom, a gente tem que pensar o seguinte, que os autores que a gente tem lá é o Ernest Burgess, Clifford Shaw e Henry Mackay. E a ideia é que os sociólogos, sendo sociólogos, falam, olha gente, desculpa, nós não acreditamos que a herança, que as pessoas nascem com propensão a praticar crimes, que não existe hereditariedade criminal. A gente está olhando aqui para a nossa cidade, através dos estudos estatísticos que a gente está fazendo, a gente está vendo uma série de coisas que está acontecendo, e a gente parte do princípio de que sim, a pobreza contribui e muito, e a precariedade, para a questão criminal. Mas bom, a escola de Chicago, se vocês vão ver em qualquer prova, e também quando é para falar dela, a gente fala sobre duas grandes diagnósticos que a escola de Chicago faz sobre a questão criminal. Primeiro, qual é a causa dos crimes? Primeira causa eles chamam de causas, né? O Maurício sempre fala para falar em determinações, que é um conceito um pouco diferente, mas qual é uma grande determinação para o crime? Desorganização social. Então, o diagnóstico da escola de Chicago é que quando uma cidade cresce desenfreadamente, ela atrai muitas pessoas, que são migrantes, né? E também, assim, começa a atrair muita gente para que essas pessoas comecem a trabalhar na expansão da cidade, e tanto dos empregos diretos e indiretos gerados. Então, assim, você tem que trabalhar na fábrica, mas você também tem que trabalhar nas hospedarias para as pessoas que vão vir, e também na produção de alimentos para essas pessoas. Quer dizer, você tem empregos diretos e indiretos gerados pela expansão da cidade, mas isso gera um problema. As pessoas que vêm para cá, elas não são propriamente da cidade, elas perdem seus vínculos com as cidades de origem e vêm constituir novos vínculos, mas aqui na cidade, por enquanto, elas não têm um senso comunitário arraigado. Então, o que eles falam é que com o agigantamento de uma cidade, as pessoas que para lá vão, elas não têm vínculos comunitários específicos que geralmente são dados pela cidade de origem de onde elas vêm. Quando você cresce numa cidade, você tende a ter aquela escola que você sempre frequentou, a igreja que você frequenta, os vizinhos que você conhece, as pessoas que você respeita, as autoridades que te conhecem. Você tem uma série de vínculos comunitários que de alguma forma domam a tua expectativa, porque você age da maneira como você é visto pela sociedade, porque você é visto. E a sociedade tem expectativas em relação a você que te moldam. E você tende, através desses vínculos, quer porque você os respeita, quer porque você os teme de uma maneira ou de outra, quer porque pessoas têm expectativas em relação a você, você doma o seu comportamento. Quando você vai para uma cidade em que você está livre desses vínculos, você tende a, digamos, ter menos freios internos, e aí isso pode gerar a prática de crimes. Esse era um diagnóstico que eles faziam, né, que é essa sensação de perda de raízes, principalmente o Ernest Burgess. Mas tem uma outra questão que eles também viam, que a ausência de alternativas econômicas, sociais, educacionais, culturais e de lazer, né? Então, emprego, renda mínima, moradia, serviços públicos, escolas, atividades, também contribuem negativamente. Então, eles aliam duas questões. Primeiro, a precarização da vida de uma cidade que cresce desordenadamente, que é a desorganização social.
atrelado à ausência de vínculos específicos comunitários criados por esse grande contingente populacional que ali está. É o que eles diagnosticam como desorganização social. O segundo ponto que eles colocam é áreas de delinquência segundo gradiente, eles colocam segundo os círculos concêntricos, né, gradient tendency, que é o seguinte. O Bruno Schmidt até no curso popular dos outros anos, né, no primeiro, ele faz o desenhinho e tal. Basicamente é o seguinte, você tem zonas na cidade, certo? E ele vai dando zonas, é bem legal ele falando. Mas basicamente é o seguinte, você tem a primeira zona, que é o loop, que eles chamam, que é a zona central, em que você tem uma intensa área de comércio, uma intensa área industrial, ou seja, todo o polo produtivo da cidade está no centro. Tá. Você começa a ter círculos que se desenvolvem ao longo da cidade e que, digamos, pelo menos essa era a ideia, né? Pelo menos a visualização de Chicago, que as casas e as casas de gente rica estão cada vez mais na periferia. Hoje, ao contrário, né? Mas assim, a ideia era que o centro era o polo produtivo, comércio e indústria. E conforme você tinha zonas concêntricas se afastando, você tinha zonas residenciais, né? Mais afastadas, quanto mais afastadas, mais era o poder aquisitivo. E você tinha zonas próximas ao centro, que eles chamavam de zonas de transição, que eram, digamos, um centro expandido degradado, né? O Bruno Schmidt até dá exemplo, que ele brinca lá da rua, que ele fala lá, como é que é? A Rua Paim, né? Próximo ali, na Bela Vista, né? Que ele fala, a Rua Paim foi considerada uma das ruas mais perigosas de São Paulo, com tráfico, um monte de coisa lá e tal. E era um local extremamente degradado, mas posteriormente houve um projeto de revitalização do centro que atingiu a rua lá, e lá se tornou um local, digamos, vou dizer assim, mudou mais ou menos a forma como aquele local é tratado, né? Então aquele local deixou de ser uma zona degradada intermediária para ser um local agora até considerado de uma forma diferente. Mas o que ele quer dizer basicamente é o seguinte: existia, segundo a Escola de Chicago, uma zona de transição em que as pessoas mais pobres se localizavam, que era na zona concêntrica imediatamente próxima ao centro ali, o centro produtivo, comercial, industrial, mas não numa zona residencial, afastada, tudo mais tal. E eles dizem que nesses locais se desenvolviam casas de prostituição, casas de jogos, as gangues, que eles falam, né, até por conta da lei seca, tinham seu reduto ali. Então ele fala assim que aqueles locais eram focos geradores de fatos, era um foco criminogênico, né? Então aquele local era um local onde as pessoas que não tinham muito para onde ir iam, e eram focos possíveis de criminalidade. Eles chamam de áreas de delinquência, segundo os círculos concêntricos próximo a locais degradados, certo? Eram esses dois o diagnóstico. Portanto, a Escola de Chicago, eu coloco isso no material, né? Ele tem algumas, que eles falam do favorecimento de guetos, ela tem algumas características que é basicamente dizer o seguinte: o que causa o crime? 1. Desorganização social. 2. Zonas urbanas degradadas. Então eles falam, se você acumular esses dois aspectos, você vai ter isso. Então, você tem locais urbanisticamente degradados, atrelados à pobreza, à ausência de serviço público, precariedade de condições sociais, atrelado também à perda de vínculos informais, comunitários, que servem, né, digamos, como um superego coletivo. Então, esse é o diagnóstico da Escola de Chicago. Vocês verificam que o problema da escola é o seguinte: no que ela está pensando? Está pensando numa determinada prática criminosa, num determinado contexto, e o que ela está negligenciando? A grande criminalidade econômica, consumerista, concorrencial, praticada em outros níveis por outros agentes. Então você foca num determinado tipo de crime praticado em certas condições, mas você deixa essa, né, como se dizendo que é isso que importa, e você deixa de analisar um outro tipo de criminalidade que também é crime, e o Sutherland teve que se esforçar muito para dizer
que é crime. E aí a gente entra para a segunda escola sociológica, que é a escola que estabelece, fala, né, sobre a associação diferencial. Então, esse cara, o sociólogo estadunidense que, digamos, fala sobre isso, sobre a associação diferencial, é o Edwin Sutherland. Ele viveu de 1883 a 1950. Ele era um cara que estudou na escola de Chicago, né? Só que ele começou a olhar as coisas de uma forma diferente. É legal que aquela editora Revan, ela publicou, traduziu para o português o livro que esse cara escreveu, que é o chamado Crime de Colarinho Branco. Ele que cunhou essa expressão. E veja, olha que interessante. Eu achei muito, muito legal essa sacada que ele teve. Que ele fala o seguinte, que após a Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos surge como uma grande potência mundial, né? Como se fosse assim, os Estados Unidos, a Europa estava arrasada, porque ela foi o palco, o cenário da guerra, os Estados Unidos estavam muito longe. Então, eles surgem como uma grande potência, por quê? Porque eles falam assim, bom, se a Europa está arrasada, eu posso explorar as localidades como mercado consumidor e fornecedor de mão de obra barata, não mão de obra, mas matéria-prima barata, ou seja, esses locais onde Espanha, França, Portugal, Inglaterra tinham colônias, vão ser meus mercados, vão comprar meus produtos, vão fornecer matéria-prima para mim, e nessa transição eu vou lucrar muito. Os Estados Unidos surge pós Primeira Guerra Mundial como grande potência mundial. Qual que é a consequência disso? Tá sim, um avanço, né, da sua economia, um avanço dos Estados Unidos como potência, só que, e aí assim, investigações históricas acerca disso, em 1929, que a guerra é de 14 a 18, né, em 1929 existe, e essa eu vou partir daí, a grande crise de 29. Por que eles falam que houve essa grande crise de 29? Porque eles falam o seguinte, o mercado, quando ele não é regulado, ele tende a uma certa autofagia. A gente fala que o capitalismo se renova em crise. Por quê? Eu lembro que uma vez tinha um professor da 7ª série que falou isso, eu nunca mais esqueci. Como funciona de fato o capitalismo? Porque é uma coisa assim, uma coisa que você idealiza, outra coisa é o funcionamento real. Uma coisa como a gente imagina que funcionam as agências punitivas, outra coisa é o funcionamento real. Pensa o seguinte, imagina que a gente tem, eu e o vizinho exploramos pastel na feira, a gente tem 2 banquinhas de pastel na feira, a gente divide mais ou menos o mercado ali, temos 2 banquetinhas de pastel que nós estamos ali faz anos. E tenta entrar um terceiro concorrente. Um terceiro concorrente tenta entrar, colocar. O que a gente faz? Aí pensa, não, o capitalismo é aquele sistema em que os agentes, através de competição, exploram o seu potencial, tentam fazer um produto melhor e mais barato para conseguir um mercado cativo, né? E com isso ganham todos, tanto os agentes em termos de inovação, quanto os consumidores tendo um preço de maior qualidade e um menor custo, certo? Isso é a riqueza das nações, correto? Adam Smith, ótimo. Só que como funciona na prática? Na prática, em geral, é assim. Entrou um concorrente nosso, certo? Beleza. Ótimo. O que eu vou fazer com esse concorrente? Falo assim, esse cara é novo, né? Menino novo, está entrando aí no ramo da pastelaria. A gente se une, eu e o meu concorrente, falamos assim, vamos começar a vender pastel abaixo do preço de custo. Pô, mas não vamos ter prejuízo? Sim. Mas durante quanto tempo? Durante 1 mês, 2 meses. A gente tem reserva de caixa, a gente consegue fazer um preço predatório para quebrar esse cara que não tem reserva nenhuma. A gente quebra ele, depois que a gente quebra ele, a gente restabelece o preço. Isso se chama preço predatório. É o tal do dumping, mas dumping depende de uma concorrência internacional, mas é preço predatório. Ótimo. Então a gente vai quebrar o cara. A gente não vai se melhorar para produzir um produto de melhor qualidade com preço inferior. Não, a gente vai quebrar o concorrente. É por isso que a Constituição de 88 tem um capítulo do artigo 170 em diante que chama da ordem econômica. Que sabe para que serve? Que está assim, olha, o Estado precisa proteger a ordem econômica contra aumento arbitrário de lucros, monopólio, né, domínio, né, e contra, eles falam lá, quebra da concorrência, contra monopólios e contra aumento arbitrário de lucros. São os 3 objetivos da ordem econômica. Tem um livro do Eros Grau muito interessante que chama A Proteção da Ordem Econômica na Constituição de 88. A Ordem Econômica da Constituição de 88, que justamente fala sobre isso. A importância do Estado de regular mercados, porque o mercado pode ser autofágico e tende à produção de monopólios.
E quando o monopólio se instala, ele pode cobrar o preço que ele quer, aumento arbitrário de lucros, tudo mais, explorar tal. Bom, o fato é que, por esse funcionamento assimétrico do capitalismo, tivemos uma crise, que é a crise de 29, uma das maiores crises, a ponto dos alemães estarem queimando dinheiro para aquecer a fogueira, porque queimar dinheiro compensava do que comprar lenha. O fato é que nós tivemos uma crise de 29, e a constatação que se teve foi que o mercado não regulado tende a produzir crises sistêmicas. Então, os agentes econômicos precisam de uma certa, digamos, um certo controle por parte do órgão estatal. Ok. Essa foi a primeira constatação. E a segunda constatação, então, foi que, a partir da crise de 29, o Franklin Delano Roosevelt, que assumiu o poder em 1932 nos Estados Unidos, ele criou um pacote, que é o chamado New Deal, para controlar os agentes econômicos com criação de agências normativas de controle e fiscalização da atividade econômica, controle de preços, evitar monopólios, evitar esse monte de coisa. E, digamos assim, não poucos interesses foram contrariados. E a grande questão é o seguinte: quando você normatiza a economia, qual é a lógica econômica muitas vezes? A lógica econômica é: como eu posso violar a lei e assimilar a violação da lei como no meu processo produtivo? A questão é o seguinte: muitas empresas pensam da seguinte forma: se eu poluir um rio e eu supostamente incidir num crime ambiental, qual é a chance de eu ser pego? De um fiscal vir e diagnosticar que eu estou sendo pego. A partir do momento que eu for pego, qual é o custo dessa minha ação? É mais custoso eu poluir e pagar multa ou deixar de poluir? Bom, parece que até um certo momento parece que compensa eu poluir e pagar multa, porque vão me pegar de vez em nunca, e quando me pegar a multa é baixa, e ou eu compro o fiscal ou eu dou meus pulos, certo? Ótimo, mas não estou falando só na parte ambiental. Vamos falar da parte tributária. Eu vou sonegar tudo que eu puder. De vez em nunca vão me pegar. Quando me pegarem, eu vou fazer uma acumulação de caixa, porque se eu pagar o tributo, eu tenho extinção de punibilidade. Então eu vou fazer só uma reserva para quando me pegarem, nem vão me pegar pela totalidade do tempo que eu soneguei, mas só por um certo tempo, e por esse certo tempo eu restituo o tributo e extingo punibilidade. Volto a sonegar. Ótimo. Se eu não pagar os trabalhadores, quantos deles vão entrar com a ação trabalhista? E se eu contratar o advogado deles para fazer a casadinha? Ou seja, eu estou devendo 100 mil para eles, a gente faz um acordo por 5 milhões e fecha. O meu advogado com o advogado que eu contratei para os trabalhadores. Vamos pensar sobre a questão dos consumidores. Se eu vender azeite dizendo que tem 100 ml, mas na verdade tem 80, o consumidor está pagando 100, mas na verdade está levando 80. Crime contra a ordem de consumo, crime contra o consumidor. Ou seja, tem uma série de crimes que as empresas praticam e inserem no seu processo produtivo. Ou seja, o crime faz parte do meu modo de produção. Eu não internalizo aquilo lá. Eu ferro com a vida da galera e eu tenho mecanismos de lidar. Você quer um exemplo? Garrafa PET e agora canudo, Canudo está sendo o grande vilão. Pensa o seguinte: quando eu vendo garrafa PET, refrigerante em garrafa PET, eu vendo. Qual que é o custo da minha produção? É o custo de eu pegar o plástico, produzir refrigerante, pagar os trabalhadores, energia, tal, e produzo. Mas fora todos esses custos de produção, a garrafa PET gera um custo, que é um custo ambiental. Porque a garrafa PET vai para o esgoto e joga esses detritos, vão para o mar ou para os rios, certo? Então a Coca-Cola, quando ela produz garrafa PET para vender a Coca-Cola, ela não tem só os custos dela de produção, ela gera um custo que é social, que é um custo ambiental. Só que por assim, que todo o lucro que ela lucra vendendo a Coca-Cola na PET, fica com ela. Só que o prejuízo de jogar a garrafa PET no rio é um prejuízo por todos assumido. Então, o que a Coca-Cola faz? Ela socializa os prejuízos e internaliza os lucros. Qual é a função do direito ambiental? Internalizar as externalidades, que é fazer com que esse custo, que não está computado no processo produtivo dela, seja internalizado, ou seja, obrigar a Coca-Cola a limpar o rio.
Se o rio está cheio de garrafa PET, você pega a Brahma, vem cá, Ambev, você e a Coca-Cola, vocês são obrigados a despoluir esse rio inteiro. Sabe por quê? Porque esse rio está cheio de garrafa PET que é de vocês. Entendeu? Então vocês são os responsáveis, porque vocês lucram com essa merda. Entendeu? E aí o bicho começa a pegar, porque despoluir rio é diferente de indenizar ação trabalhista, certo? E aí a coisa começa a ficar e as empresas não querem, né, fazer esse tipo de coisa. Então é mais fácil a gente e o poder econômico se impor contra o Estado, e aí essa que é a questão, né? Quem são os verdadeiros corruptos, né? Aqueles que têm o poder de se impor contra o Estado ou aqueles que de fato estão ali como joguete dessas pessoas. Existem ambas corrupções, mas então vamos começar a ver as corrupções nos seus devidos termos, né? Os agentes econômicos também são extremamente, só que a gente não os vê como corruptos, né? A gente não vê porque quando o cara se nega a despoluir um rio, o que ele está fazendo, na verdade, embora isso não pareça ser um crime, né? Porque na verdade ele está poluindo algo que é de todos e não assumindo os custos disso. Porque se você assumir os lucros, você tem que arcar com todos os prejuízos, diretos e indiretos. Né? Os diretos são poucos, os indiretos que são o problema. A poluição ambiental. Quer dizer, então, assim, a minha, digamos, de fumaça. Eu tenho uma fábrica de carvão. Sei lá, eu tenho uma fábrica de... Eu tenho uma petroquímica. Eu refino petróleo. Isso gera uma poluição ambiental enorme. Só que o cara que vende cachorro-quente não polui tanto o meio ambiente quanto o cara que tem uma refinaria. Esse cara tem uma responsabilidade ambiental muito maior, mas ele não quer assumir isso. Então, o que o Sutherland basicamente diagnosticou é o seguinte: olha, peraí, parceiro, deixa eu ver uma coisa aqui. Não é só o cara que mora na zona degradada que pratica aquilo que a gente pensa que é crime. Tem uns carinhas aqui que são banqueiros, que são empresários, que são caras que hora que o mercado vem regular, o Estado vem regular o mercado para corrigir as assimetrias que o mercado normalmente gera, esses caras se impõem contra o Estado. E esses caras têm um tratamento diferencial do sistema de justiça. E aí o Sandler falou assim, então vamos colocar o seguinte, a gente tem a criminalidade que eles chamam de do colarinho azul, quer dizer, a criminalidade geralmente na qual se envolve pessoas pobres, que ele fala aí no caso são os trabalhadores que trabalham de macacão azul, né? E nós temos a criminalidade do colarinho branco, essa aqui dos engravatados, né, que praticam toda espécie de infrações decorrentes das regras do New Deal e que não querem arcar. E aí, o engraçado, né, é que parece que o Sutherland teve dificuldade de convencer as pessoas de que o que essas pessoas ricas praticam era de fato crime, que crime na verdade era uma definição, né? Definição legal, e que se você tem leis que punem condutas praticadas em contextos de zonas degradadas, que punem jogos, que punem, né, a lei seca, a comercialização de bebidas alcoólicas, dentre outras, você também tem regras que visam a domesticar o sistema econômico e que também, uma vez violadas, também configuram crimes. E a ideia da associação diferencial, eles falam que a ideia central era que o delito é uma conduta aprendida, que se reproduz por ensinamento e que ela trabalha com definições favoráveis e desfavoráveis, né? Então a premissa da teoria é que o comportamento criminal é um comportamento, não é um comportamento... Primeira coisa que o Sandler fala, para com essa história de que existe criminoso nato. As pessoas aprendem a ser criminosas. O sujeito que entra que opera no âmbito do suborno, ele aprende a subornar. O sujeito que entra numa empresa cuja prática reiterada é praticar poluição ambiental, mesmo ela sendo crime, ele aprende a fazer isso, ele opera com isso. Ele, de alguma forma, os comportamentos são aprendidos socialmente, não é algo inato do ser humano. Segundo, os comportamentos se dão a partir do interacionismo simbólico. Se você entra para operar na Bolsa de Valores e você, digamos, quer operar com um comportamento ético, alguém viu aqui o filme A Grande Aposta? A Grande Aposta, certo? Você lembra, os caras estavam operando, criando uma carteira que assim, eu aposto contra o sistema norte-americano. Se eu apostar que o sistema de hipotecas vai quebrar, você me paga quanto? Né? Que é o que o Brad Pitt... É o Brad Pitt que tem no filme?
Quem que é uma hora um barbudo que fala assim, olha, que os caras estão comemorando que eles vão ficar ricos. Olha o que vocês estão pensando, vocês estão comemorando, o seu país vai quebrar e vocês estão comemorando que vocês vão ficar ricos. Então assim, a minha pergunta é, e aí gente, talvez a gente vai falar nas aulas futuras, tem um livro chamado Efeito Lúcifer, como pessoas boas se tornam pessoas más. Excelente, que eu estava falando, que eu parei de ler porque eu não quero que o livro acabe. É um talagão aqui de 800 páginas, eu parei, estou na 500, na verdade de texto mesmo, acho que vai até a 700. E assim, eu parei porque eu não quero que o livro acabe, porque assim, é um livro redentor, o Maurício Dieter fala muito sobre ele. Se vocês quiserem, no Netflix tem um filme, um documentário, chama A Experiência de Stanley Milgram, na verdade a Experiência de Milgram, que fala sobre a questão do choque lá, fala sobre obediência. E o Stanley Milgram e o Philip Zimbardo, eles viveram juntos no Bronx, nos Estados Unidos, em Nova York, né? E eles são psicólogos sociais e eles falam sobre essa rotina do aprendizado. E futuramente nós vamos falar sobre a banalidade do mal, a gente vai falar sobre conceitos da criminologia crítica e disso. E na verdade é aquilo que o Sunderland está querendo dizer aqui, sem dizer, porque também não é esse o objeto de estudo. O que eu quero dizer é o seguinte, parceiro, não importa que você vem de uma igreja evangélica, protestante, católica, que você for um cara bonzinho, se você entra para operar na Bolsa de Valores, você vai operar com os códigos de valores e condutas usuais dos agentes da Bolsa de Valores. E se você quiser operar de uma maneira diferente, você vai ser ou defenestrado, ou criminalizado, ou de alguma forma você vai ser excluído, pode ter certeza. O comportamento criminoso não é um comportamento que você nasce, você aprende. E você reproduz a partir das expectativas que os outros têm sobre o seu comportamento, sobre como você deve agir em certos contextos. Essas são as premissas da associação diferencial. Esse é um ponto, certo? E o segundo, e aí ele fala, basta que você apenas dê o primeiro passo. Né? O Stanley Milgram vai falar sobre isso. Mas ele fala assim, mas mais do que isso, ele fala, depois que você começa a operar no contexto do código criminoso que envolve o seu fazer, você começa a se dar desculpa, racionalizar a criminalização. Então você fala assim, eu estou sonegando aqui, mas todo mundo faz, é uma primeira desculpa. Mas nem é tanto, porque é pouco perto do quanto roubam, é perto do quanto desperdiçam. Você começa a se dar desculpas e você começa a racionalizar o comportamento para te favorecer, certo? E ele vai, é legal, porque são coisas de psicologia, né? Achei muito legal. Mas o mais legal é que ele começa a falar que, e aí são as grandes características, ele fala, as pessoas normalmente que praticam esse tipo de crime não são as pessoas que normalmente, socialmente, são vistas como criminosos. Então, ele fala o seguinte, olha, todos praticam crime, porque crime, por definição, é violar uma lei convencionalmente estabelecida, certo? Certo. Só que certas pessoas violam a lei e são vistas como criminosos. Certas pessoas violam a lei e racionalizam isso e não são vistas como criminosos. Mas aí eles começam a dizer o seguinte, bom, primeiro, o aparelho punitivo não se volta muito contra essas pessoas. Os juízes, quando vão julgar essas pessoas, eles têm um misto de admiração, medo, receio, intimidação. É aquela ideia de que o juiz está na frente de um cara que a rigor é um cara, digamos, que ele tem um certo respeito e admiração. Você imagina, você pega o presidente de uma instituição financeira brasileira. Se esse cara senta no banco dos réus, você mede as palavras que você usa para falar com esse cara. Quando você vai numa relação qualquer com esse cara, você tem uma deferência em relação a esse cara. O sistema opera de forma diferencial em relação a certas pessoas. Eles não são fiscalizados com a intensidade que os outros são. Não se exige para criminalizá-los em termos probatórios muito mais do que se exige com os outros. Existe uma campanha midiática contra uns e não contra outros. E aí, principalmente, a ideia do Sunderland, todos praticamos crimes. Todos. Em diversos contextos, todos praticamos. O que define é que uns são mais e outros não. O Sunderland já intuiu, tudo isso. E ele vai falando, né? O mérito da teoria e tudo mais, né? Ele é o cara
que fala da cifra oculta. Ele é o cara que fala da cifra oculta, e é isso que é interessante que ele trouxe. Que para mim a cifra oculta é o que resume, né? Por que é a questão da cifra oculta? Hoje, agora, quantos furtos estão acontecendo agora? Quantos roubos estão acontecendo agora? Quantos estupros? E vamos para o outro lado. Quantas poluições ambientais? Quantos subornos? Quantas violações a leis trabalhistas? Qualquer coisa que vocês podem imaginar. Quantos dumpings? Quantas lavagens? Quantos crimes financeiros? Quantos crimes falimentares estão exatamente acontecendo nesse exato momento? O direito penal, quando pega, pinça crimes e submete a julgamento, né? E fica um oceano de crimes sendo. Ou seja, a sociedade convive muito bem, obrigado, às vezes não muito bem, mas muito bem, obrigado, com um monte de crimes de que sequer se tem notícia. A Folha fez uma apuração, eles fizeram, né, estatisticamente através da lei dos grandes números, eles foram ligando para as pessoas e perguntaram, viu, você já foi vítima de crime de furto? Já. Você já foi vítima de crime de roubo? Já. Aí eles vão perguntar vários crimes, né? Aí eles perguntam assim, você já denunciou esses crimes? Aí ela, não chegou nem a fazer BO? Não chegou, não fiz nada disso. Ah, tá. E eles vão tendo mais ou menos uma ideia. E é assim, a cifra oculta é gigantesca. Gigantesca. A ponto, gente, se fosse fazer uma referência, mas pensa o seguinte, esse é o oceano de crimes que estão sendo praticados de todos os tipos em sociedade. O que chega às autoridades? Isso aqui. Comunicado. Que de fato é apurado? Isso aqui. Que de fato é punido? Isso aqui. E o Brasil consegue, com isso aqui, ter 700 mil presos. Pobres, né? Mas assim, o que eu quero dizer, o estudo diagnóstico é justamente isso. Você fala assim, você quer aumentar? Vamos trabalhar com a impunidade, né? Tá bom. Vamos fazer isso aqui, ó, de punição. Aqui, ó. Tá bom, nossa, vamos trabalhar bastante. Isso aqui, ó. Certo? Só que isso aqui, o aumento dessa bolinha, a custo da destruição do Estado Democrático de Direito. Essa é a nossa opção. E essa era a Constituição brasileira dizia. Você tem uma cifra oculta enorme, e a sociedade convive com isso, e uma pequena parcela que é notificada. E do que é notificado, aí tem o tratamento diferencial. O Sandro fala o seguinte, olha, simples, não falo algo que talvez muita gente deveria saber. Aqui está o sistema de justiça vibrando. A pessoa, né? Vamos dizer assim, essa é a zona de vibração do sistema de justiça. Aqui está o trabalho das nossas polícias, o trabalho do MP, o trabalho da justiça, né, das defesas, do sistema carcerário, tudo mais, tal. Beleza. Algumas pessoas, e aqui estão as regras jurídicas, diplomas, tal. Existem pessoas que vibram aqui, ó. E existem pessoas que estão aqui, ó. Para esse cara ser criminalizado, basta um ouviu dizer. Para esse cara ser criminalizado, se você criminaliza, vem uma lei de anistia disso aqui. O que eu digo, esses caras conseguem se impor ao sistema. Esses caras não conseguem ter direitos básicos. E aqui estão, os comuns, classe média, mais ou menos assim. O que eu quero dizer é, a criminalidade é a regra. A criminalização é a exceção. Certo? E se a gente tem impunidade, que bom. Porque se a gente tivesse tudo isso aqui, é o que se fala, só em estados totalitários. Você só consegue aumentar esse gradiente se você estiver disposto a acabar com aquilo que é fundamental para o convívio em sociedade. Legalidade, lesividade, ofensividade, proteção do patrimônio, da intimidade e tudo mais, né, do domicílio e tudo mais. Quer dizer, expandir a cifra oculta para uma cifra, digamos assim, de esclarecimento de ilícitos, vai implicar opções por se a gente abrir para o estado de exceção ao invés do estado de direito. E a grande questão é que o que a gente precisa fortalecer
são os vínculos comunitários, né? E sistemas de prevenção. Então, a gente sabe que a gente convive, por exemplo, eu convivo com o furto. Até porque, eu penso o seguinte, se eu for furtado, eu tenho condições de comprar um novo bem. E não vou deixar de viver bem porque eu fui furtado. Se a empresa é furtada, o que ela faz? Ela repassa o custo no preço, aumenta durante o tempo e se recapitaliza. A ideia é você ter opções, ainda que você transforme em um seguro público, todo aquele que é furtado tem uma indenização. Já que está todo mundo sujeito ao mesmo risco, a gente faz uma cotização, né, que é o valor do seguro, que se alguém é preso é indenizado, que é uma forma alternativa de você lidar com aquele problema. Mas a questão é, se você quiser usar o direito penal, você não vai conseguir dar conta de tudo isso, exceto em estados totalitários. Então, mesmo a função preventiva da pena, que é o mote do garantismo, se você quiser levar isso à última potência, você ou só vai aumentar um pouco, ou você vai destruir o Estado democrático. Porque a prevenção de crimes só consegue ser feita em níveis tais significativos à custa de destruição de garantias fundamentais, né? E aí as opções que se tem que fazer. A gente tem, pessoal, a gente falou sobre a associação diferencial e a gente vai ter aqui teoria da anomia, certo? Da anomia. E aí nós temos Emile Durkheim, Robert Merton, Niklas Luhmann, que partem da teoria estrutural funcionalista, né, o conceito de sociedade e tal. Basicamente é o seguinte, o que essa teoria afirma, a teoria da anomia, que é outro ramo da escola sociológica? Que as causas do desvio não devem ser pesquisadas nem em fatores bioantropológicos e naturais, clima, raça, tudo mais, nem em uma situação patológica de uma estrutura social. Que o desvio é um fenômeno normal em toda estrutura social, dentro de certos limites, e ele é um fator necessário e útil ao equilíbrio e desenvolvimento. E que somente quando são ultrapassados determinados limites é que o fenômeno do desvio é negativo, né? E para o desenvolvimento da estrutura social. Basicamente, gente, o que isso quer dizer? Eles querem dizer o seguinte: nas sociedades, uma analogia bem simples, a gente se odeia, a gente é individualista, a gente nem gosta um do outro, né? A gente vive porque a gente vive socialmente nos nossos papéis, na nossa vida cotidiana. Mas é o seguinte, quando alguém comete um crime e tem que ser punido, a gente se junta no ódio contra aquela pessoa e, de fato, desejando, na verdade a gente vê nela aquilo que é o nosso lado, né? Até por dois motivos, porque a gente quer se diferenciar, quando a gente pune o outro a gente está se achando superior, e na verdade quando a gente pune o outro a gente faz por um mecanismo de transferência a punição no outro, do que na verdade a gente odeia em nós mesmos, e na verdade esse mecanismo de transferência catalisa o nosso ódio. Mas basicamente é o seguinte, quando a gente se reúne para punir, pelo menos a gente lembra que a gente é uma coesão social, que a gente é sociedade, embora no cotidiano a gente se odeie, para punir a gente lembra que a gente tem laços de sociedade, e na punição a gente se une. Basicamente é a seguinte questão: punindo, a gente se reafirma enquanto sociedade, embora cotidianamente a gente não se veja assim, né? A gente lembra que a gente é sociedade, que a gente tem regras, que a gente tem questões a serem, padrões a serem mantidos, e portanto o punir alguém que é selecionado pelo sistema nos lembra que somos sociedade. Isso é importante para reafirmar a coesão social, né? E o Robert Merton pega todo esse contexto estruturalista, eu coloquei tudo bonitinho, e trabalha com, ele fala assim, o que ele pensa, né? Como é que se trabalha a coesão social? Ele diz basicamente o seguinte, ele fala que em sociedade a gente tem metas culturais e a gente tem meios institucionais, econômicos, políticos e educacionais para se atingir. Então a gente fala o seguinte, olha, como é que funciona esse processo de adaptação social? Isso é Robert Merton. Fala o seguinte, olha, a gente tem metas culturais, valores que as pessoas normalmente
buscam socialmente. Nós temos meios institucionais para atingir essas metas culturais estabelecidas, tá? Então, basicamente é o seguinte: uma sociedade, as pessoas querem cargos, poder, dinheiro, valores disseminados culturalmente, tá? E existem mecanismos para elas atingirem esses valores, tá? E aí é o seguinte: tem pessoas que ou não compartilham desses valores, umas que sim, outras que não, e tem pessoas que estão dispostas a assumir os meios institucionais legítimos para se alcançar e outras não. E ele estabelece as tipologias. Então, a primeira tipologia que ele estabelece, ele diz o seguinte: olha, existe o cara que é conformista, que é o método da conformidade. O que é esse cara? Nesse tipo de adaptação social, esse cara faz o seguinte: ele se conforma tanto com os objetivos culturais como com os meios institucionais. É o tipo mais comum e difundido, pois garante a estabilidade da própria sociedade. Ele fala o seguinte: olha, é o cara que aceita os valores culturais de uma determinada sociedade, só que ele também aceita que ele só pode conseguir esses valores via meios que a própria sociedade coloca para ele. É o método tal da conformidade, que é o que supostamente garantiria a coesão. Eles falam da sociedade WASP, né? Que é a sociedade anglicana, branca, protestante, norte-americana, cujo objetivo de vida, né, o American Way of Life, é você ter dinheiro, ter poder, ter status, que eram os valores compartilhados pela sociedade norte-americana. Beleza. Esse sistema, o conformista é o cara que tem esses valores, mas sabe que só pode chegar a esses valores trabalhando duro, através dos meios adequados. Tá bom. Ele fala que você tem um tipo ritualístico, que nesse tipo, que são meios de adaptação social, né, que nós estamos falando. Nesse, o ritualista, ele renuncia aos fins culturais, ele se acha incapaz de realizá-los. No entanto, embora não valorize a obrigação cultural de ascensão social, ele respeita as normas institucionais simplesmente porque eles respeitam, né? Sem necessariamente porque ele adere àquele fim. O Shekhar coloca que é o estereótipo do funcionário público. Ele fala o seguinte: olha, é o cara que ele não almeja os fins culturais, mas ele respeita os meios institucionais simplesmente porque ele é um cara que respeita ordens. Então, de fato, assim, ele é um cara que cumpre regras, que são os meios institucionais. Então, você não pode roubar, você não pode passar a perna do outro, você não pode fazer dumping, você não pode violar regras para atingir os bens culturais, mas ele é um cara que ele não tem para si aquelas metas culturais, ele simplesmente respeita regras. Ele chama disso ritualístico, porque é o cara que cumpre regras porque cumpre regras, não porque através das regras ele vai adquirir aquele fim cultural, mas simplesmente porque ele cumpre regras. Existe um cara que é o tal do retraimento, corresponde à negação tanto dos fins culturais quanto dos meios institucionais. Pertencem a essa categoria o que eles chamam de párias sociais, errantes, mendigos, bêbados crônicos, viciados em drogas. Eles renunciam a quaisquer objetivos culturais, eles não têm ambições da cultura da época, todavia eles também renunciam, não se ajustem aos meios institucionais, às regras institucionais. Então, a característica de derrotismo, introspecção, resignação, é um escape da sociedade, ou seja, é o cara que não tem nenhuma meta, uma ambição cultural, né, definida, pelo menos aquelas definidas socialmente, mas também o cara não é um conformista social, ele eventualmente pratica condutas consideradas violadoras de regras institucionais. Então, vamos supor, urinar em público, usar drogas, questões que digam respeito à violação de regras, né? Mas sem que ele não tem um objetivo utilitário, ele não viola a regra para atingir um fim ilícito, né? Ele não adere ao fim cultural, mas ao mesmo tempo ele não aceita os meios institucionais, é o tal do retraimento. E por fim, o que seria o estereótipo, né, do criminoso aqui,
inovação, né, que eles falam, corresponde à adesão aos fins culturais sem respeito aos meios institucionais. Trata-se da delinquência propriamente dita, pois o agente se vale de meios legalmente proibidos, mas frequentemente eficientes, para atingir pelo menos o simulacro de um sucesso, riqueza e poder, que corresponde aos fins culturais. Ele fala o criminoso utilitário, porque ele quer o fim cultural de poder, riqueza e status, mas para atingi-los, ele atinge não pelos meios institucionais, mas violando regras. Então, seria a violação dos meios institucionais. Seria a inovação, que seria propriamente a estratégia de um criminoso utilitário. Bom, ele fala, as críticas a essa teoria, ela encontra dificuldade em explicar crime de colarinho branco, há uma certa dificuldade em definir expectativas culturais, basicamente o que ele está querendo dizer isso nessa tipologia, o que nós estamos falando é que existe anomia. Deixa eu dar uma olhadinha aqui fazer uma colinha aqui do resumo. Que para Merton, a anomia ocorre quando a sociedade não oferece os caminhos legais, oportunidades lícitas, chamados meios institucionais, de se atingir as expectativas culturais, propriamente que a sociedade fomenta. Basicamente é o seguinte, gente, então só para resumir, o que diria a teoria da anomia? Quando é que a gente tem uma anomia? Ausência de regras tais. Quando a gente, enquanto sociedade, cultiva valores, só que para que as pessoas consigam atingir esses valores, que são independência financeira, uma certa colocação em termos de status, para que ela consiga atingir fins, e aí lembrando dos Estados Unidos da época, né, o American Way of Life, para que ela consiga atingir os fins culturais, as oportunidades sociais institucionais lícitas deveriam estar acessíveis a todos. Quando você verifica que essas oportunidades lícitas não estão acessíveis a todos dentro das regras, você tem uma situação de anomia. A ideia basicamente é dizer, essas pessoas vão adquirir os fins culturais disseminados através de crimes, de violações a regras. Você teria uma anomia. Então a ideia é propiciar que os fins institucionais, os fins culturais, sejam atingíveis através dos meios institucionais. Então, que todos tenham oportunidades lícitas de almejar aquilo que se propaga enquanto ideal cultural. Mais ou menos deu para entender? Quando a gente tem anomia. E essas são as 4 tipologias que ele coloca, que geralmente caem em prova, essas 4 tipologias. Tá. Por fim, nós temos a subcultura delinquente. Isso eu gostei da aula do Bruno Chimizo, até peço para que vocês assistam, né, a aula, por conta do seguinte. Quando ele fala sobre cultura delinquente, você tem assim, autores como Albert Cohen, que escreveu a obra Delinquent Boys, né, a cultura das gangues, e William Footwhite, que escreveu A Sociedade da Esquina. O que esses caras basicamente estão falando, né? Existia, digamos, quando ele fala do estudo das gangues, né? Basicamente, qual que era a ideia, né, dessa turma? Quando você estava trabalhando com culturas de gangues, né? De meninos de periferia que não tinham acesso, eram pessoas marginalizadas, né? Contextos de pessoas que viviam em sociedades marginalizadas, tal, mas que montavam as gangues e que eram os pichadores, eram pessoas que praticavam infrações de gangues mesmo, né? Usavam drogas, pichavam, destruíam, tudo mais. Quem eram esses caras, né? Qual eram as características desses caras? Esses caras praticavam infrações não utilitárias, ou seja, a gente acabou de ver no Merton que uma das características era você desejar os fins utilitários, desejar um American Way of Life, quer dizer, ter status, dinheiro, poder, e você, para adquirir isso, ao invés de usar meios lícitos, usava meios ilícitos. Desculpa, o quê? De quem? Desse que você falou. Do Robert Merton, da teoria da anomia. Mas está tudo no material, gente. Vou passar para vocês. Fiquem tranquilos. Está tudo bonitinho, esquematizadinho e tal. Aqui a aula é só para dar uma facilitação. Mas é o seguinte.
que eles estão falando? Uma coisa assim, eu querer ser rico e praticar meios ilícitos para isso, certo? O meu fim é utilitário. Eu tenho um fim de um ganho econômico com isso, com a prática dos meus crimes, tá bom. Outra coisa é quando eu pratico crimes sem um objetivo utilitário, sem um ganho imediato. Se eu picho um muro, o que é que eu ganho com isso? Né? Então, exato. É uma forma de protesto, tá bom. Mas contra que eu protesto? E isso que é legal do Bruno, que o Bruno Schmidt explica. É o seguinte, eu protesto contra a minha marginalização. Ou porque eu sou um menino pobre, ou porque eu sou um menino excluído, né? Por algum motivo. Mas o meu protesto não é o meu protesto contra estruturas sociais. Eu não protesto para mudança de estruturas sociais. Eu protesto só para dar vazão ao meu sentimento de marginalização. Essas gangues, essa turma que o Bruno Schmidt fala, eles não são pessoas que criticam o sistema. Eles não são caras, digamos, críticos ferozes e vorazes das estruturas sistêmicas. Eles são só um subproduto. Eles são os meninos que não produzem uma crítica contundente, que abale estruturas, que façam refletir sobre o sistema nas suas estruturas. Eles simplesmente dão vazão ao sentimento de exclusão. Eles são mais subproduto do que propriamente críticos consistentes, como você vai ter na teoria crítica que vai vir. Na verdade, as características, essa teoria, né, assim, basicamente as características desse fenômeno. As condutas são não utilitárias, predominam nos seus comportamentos. Eles têm um significado simbólico, né, sobre o material pecuniário. Então, o furto, em contextos subculturais, não está ligado ao proveito ou ao lucro, mas à fama, ao valor, à íntima satisfação de poder furtar de alguém que tem o que eles não têm. A intencionalidade beira a malícia e consiste numa autocomplacência, ação de agradar a si mesmo ou ao grupo, né? Quebrar um tabu. Eles rechaçam deliberadamente os valores da classe média, o WASP, né? Que é anglicana, protestante, branca, né? White, e saxã, e tentam valorizar a cultura, digamos, uma cultura alternativa a esse establishment. Mas, digamos, eles não lutam contra o establishment, eles tentam viver numa sociedade, né, numa subcultura deles próprias. Se eu fosse pensar, gente, se eu fosse falar essas escolas sociológicas, todas elas tentam explicar o fenômeno criminoso a partir... eles tentam dar explicações causais aos fenômenos criminosos, mas eles não propriamente produzem uma crítica consistente ao sistema. Eles só, assim, a pergunta é, bom, Escola de Chicago, qual é a causa do crime? Pobreza e desorganização social. A associação diferencial Sutherland, qual que é a causa do crime? O aprendizado que você tem a depender do contexto em que você está, né? Obviamente diagnosticando que existe cifra oculta, que, né, não é só pobre que comete crime, mas rico também, a depender do contexto em que ele está. E nem ele se enxerga como criminoso nessa questão. Merton, como se explica a criminalização? Bom, tem pessoa, você não aceitar o crime é quando você não aceita os meios institucionais da sua sociedade. Que é porque você acha que esses meios estão te impedindo de se tornar mais rico, né, do que você poderia. Então, assim, você viola as regras para se tornar rico, poderoso, com status e tudo mais. Ou porque simplesmente você não tem essa ideia, mas você também viola porque você, digamos, tem um certo... Você não tem ambição, mas você viola porque você não quer se conformar. Eles falam que é o estilo retraído, né? Ele aqui, até de uma forma preconceituosa, fala do morador de rua, o cara que não tem desejo de se inserir culturalmente na sociedade e tal. E subcultura delinquente, vocês não se inserem na sociedade, vocês criam uma cultura alternativa aí, e vocês praticam crimes como uma forma de vocês reafirmarem você, os seus valores e tudo mais, dessa cultura alternativa não utilitária. Bom, eu só estou fazendo uma análise diacrônica, gente. A gente tenta fazer uma simplificação, e toda simplificação a gente tenta não vulgarizar, mas eu estou vulgarizando. Então, assim, esses caras escreveram livros, eles tentam explicar a sua realidade,
Mas o que esses caras não fazem, e portanto são escolas do consenso, eles não criticam o processo de criminalizar. Eles partem do crime como um dado, de que nós vivemos numa sociedade com valores comuns, e tentam explicar comportamentos desviantes. A gente vai ver na próxima aula, a partir do paradigma crítico, como os eixos de questionamentos, das explicações causais, mudam. Talvez em alguns pontos, lógico, tudo é aproveitável, mas assim, mudam para a explicação causal do crime, para a crítica dos processos de criminalização, e a crítica vira consistente. E a minha proposta com vocês, pessoal, nessas 4 aulas é: na próxima a gente estuda um paradigma crítico, posteriormente a gente fala de política criminal atuarial e a gente começa a falar da crítica aos processos de criminalização na prática, do que a gente tem visto no dia a dia, né, do cotidiano das varas criminais, dos processos de criminalização em geral. E eu acho que vocês vão ter uma boa noção de como tudo isso que a gente está falando em criminologia opera na prática, e aí vocês vão ter a maturidade que se exige de um candidato a defensor público nas provas aí que vão ser da Bruna Loureiro em penal, né, do Fábio Sorge em processo penal. Pessoal, era isso. Desculpem o atraso, mas obrigado pela atenção.